Glória a Deus, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Jesus é muito bom e nos reuniu neste lugar para adorarmos o seu nome nessa noite. Eu quero, antes de tudo, parabenizar as irmãs. Vai ficar mais lindo se eu levar um vestido desse para a Bruna. Deus abençoe as irmãs, parabéns pelo vestido também. Não podia esperar outra coisa senão o bom gosto da pastora Rose, essa mulher de Deus. Eu já falei para a pastora Rose há alguns anos atrás que eu admiro a postura dela. Uma mulher de classe, uma mulher de pose, imponente, uma mulher de Deus. Que Deus abençoe, pastora Rose, a senhora na condução desse rebanho, auxiliando o pastor João Luiz, pastor presidente desta igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus, pastora Fabiana. Dá um abraço no pastor Sanderson, que deve estar em alguma missão, em alguma congregação. Deus abençoe irmã Carol, diaconisa Carol, a pastora Carol, esposa do pastor Eliel, toda esta igreja. A minha oração é que Deus abençoe vocês. Eu fiquei surpreso, lisonjeado pelo convite de pregar nessa festa, não porque eu fui convidado para pregar aqui, mas porque eu fui convidado para pregar numa festa de mulheres. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou confessar o que todos os pregadores homens querem falar e não falam. Nós temos inveja dos trabalhos das mulheres. Se tiver ao vivo, que todos ouçam isso aí. Nós, pregadores homens, temos inveja do trabalho das mulheres. Porque eles sempre lotam, eles sempre bombam, são cheios de poder. Se tiver tarifa, elas pagam. Pega fogo e fácil, não precisa fazer força não. Mas é triste quando é só entre elas, para elas, moldadas, curadas, separadas, floridas, e a gente não pode entrar. Em nome de Jesus, vocês dão um jeito de botar assim no cartaz: permitido entrada de homens. A gente vem só para sentar e ouvir as mulheres pregando e dar glória, porque Deus está levantando uma mulherada aí, que dá gosto de ouvir, irmão. E devagarzinho a gente está ficando aqui. Mas tem gente que não aguenta essa conversa. Por favor, abre sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 11. Eu tenho uma palavra de Deus à igreja. A minha voz está ruim, mas no caminho ela vai melhorando. Gênesis 11, eu quero ler 2 versículos. O versículo 29 e o versículo 30. Gênesis, capítulo 11, versículos 29 e 30. A Bruna não me acompanha junto com os meus filhos Isaac e Laura, porque hoje é ceia na nossa igreja. E ela ficou lá para cear. Você encontrou o texto sagrado? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: e Abrão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. Mas Sarai era estéril e não tinha filhos. Se assente, por favor. Se puder deixar o texto na tela, eu vou ser grato. O livro dos Gênesis é o principal livro a tratar do começo de todas as coisas na Bíblia Sagrada. O capítulo que lemos é um capítulo que introduz na narrativa bíblica um personagem muito marcante, Abrão, que posteriormente será chamado Abraão, e você conhece a história desse homem que marcou o período patriarcal. Mas quando ele é introduzido na narrativa bíblica, tem um detalhe que nós quase não percebemos. O texto diz que ele e o seu irmão Naor tomaram mulheres para si. E o texto diz que o nome da esposa que Abrão tomou para si era Sarai. Encerra o assunto da mulher de Abraão, que até essa altura é Abrão. Mas quando o texto vai falar da esposa de seu irmão Naor, o texto diz que o nome dela era Milca. Mas o texto diz de quem ela era filha. Filha de Arã, pai de Milca, pai de Iscar. Porque o texto faz menção da ascendência de Sara, ou melhor, da ascendência de Milca,
e não faz menção à ascendência de Sara. Porque quando o texto fala de Sarai, que nós chamamos de Sara convencionalmente, porque Deus muda o seu nome no caminho, porque não há detalhes sobre a origem de Sarai? Porque não falam de quem ela é filha, de quem ela é neta, e são tão objetivos na fala: e tomou Abraão e Naor mulheres para si, o nome da esposa de Abraão era Sarai. Quando vai falar de Milca, mas Milca, esposa de Naor, era filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. Há uma omissão nesse texto. Nesse texto se omite a ascendência, isto é, quem vem antes de Sarai. Mas quando se fala de Milca, não. Fala-se também de onde ela veio, da sua origem, da sua ascendência. E há uma razão muito óbvia aqui, mas pouco comentada. E a resposta está no versículo 30. E Sarai não tinha filhos porque era estéril. A ideia do texto, pastor João, é tirar de alguém a ascendência, a raiz, porque já ficou claro que esse alguém não terá descendência, frutos. Porque Sarai era estéril, ela não poderia participar do grupo em caráter formativo. Nela se encerrava a linhagem de Abrão, porque ela era estéril. Então quem vai falar dela, fala dela como alguém que não tem ascendência. E se não vai dar fruto, isto é, gerar descendentes, não se temos a sua ascendência. Isso é algo muito corriqueiro na prática do Antigo Testamento, no que diz respeito a uma linha de argumentação do pensamento hitita, um pensamento antigo. Isto é, alguém que não tem raízes, ou melhor, alguém que não dará frutos, não tem raízes. A ideia do texto é dizer que Sarai não dará continuidade, então a citação com respeito a ela deve ser objetiva. Essa mulher não vai dar nada, ela não tem nada para oferecer, ela não vai crescer, ela não vai dar seguimento, continuidade à descendência de Abraão. Ela é uma seca, ela é uma vazia, ela é uma sem raiz, ela não dará fruto. Então, corta o assunto. Abraão tem uma mulher, o nome dela é Sara, mas ela não tem origem, ela não tem raiz e ela não dará frutos. Essa é a ideia do texto. Isso acontece muito. Por exemplo, há uma linha de argumentação no pensamento antigo. Há um relato de um rei que ele faz uma purgação pública de ameaça aos seus inimigos, e nessa ameaça ele profere uma maldição dizendo para os seus inimigos: nem raiz e nem fruto. Isso é tão entranhado na cultura de Israel que em Amós capítulo 2, versículo 9, quando Deus declara ter vencido os amorreus, ele diz: destruiu o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Isso está tão entranhado na história dos judeus, que em Jó capítulo 18, nos versículos 16 a 19, está escrito assim: suas raízes se secarão por baixo, e por cima serão cortados os seus ramos, sua lembrança perecerá na terra, ele não terá nome, nem nas ruas, nem filhos, nem sobrinho. Essa mentalidade que está implícita no texto de Gênesis 11, 29. Essa mulher não tem a sua ascendência, a sua origem citada, porque ela não poderá dar frutos, porque ela é estéril. Ela é seca nas raízes e não poderá dar frutos. Só que isso não vale para Abrão, porque não? Salmo 112, verso 1. Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Verso 2. Os seus descendentes serão poderosos na terra. E eu quero que você levante sua mão, porque talvez alguém olhou para a tua origem e pensou como pensaram de Sara: é estéril, não dá fruto, não terá descendência. Mas a palavra de Deus para a igreja reunida nesta noite é Salmo 112, verso 2: os seus descendentes serão
serão poderosos na terra. A continuidade da nossa geração não vai ser de alcoólatras, não vai ser de prostitutas, não vai ser de esposa, de mãe sem esposo, não será de divorciado. Os nossos filhos estarão nas melhores empresas, ocupando os melhores cargos, porque Deus não chamou nessa igreja mulheres estéreis que continuarão estéril. Ele vai abrir a tua madre e a tua descendência será poderosa. Quem me ouve entenda, eu não falo de madre física unicamente. Eu falo também de gerar coisas espirituais, gerar no mundo espiritual. Há uma sentença, irmão, sobre nós, uma sentença lógica. Você não vai dar certo, você não vai chegar. Olha onde você estudou a vida inteira, você morou a vida inteira nesse bairro, você morou a vida inteira nessa cidade. Você acha mesmo que alguém que vem daí vai para lá? Aí vem Deus e diz: vocês falaram do início da história de Abraão, porque na primeira fase da vida de Abraão a esterilidade é instaurada, mas na segunda fase Deus se revela na esterilidade. Eu vou repetir: na primeira fase da vida de Abraão a esterilidade é instaurada, na segunda fase Deus se revela na esterilidade. Deus se apresenta para Abraão no capítulo 12, verso 1 e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui Deus estabelece uma regra. Qual regra? A regra da ruptura para alcançar novos níveis. O tema de vocês é: Deus, num tempo difícil, edifica, reedifica, reconstrói mulheres. Não dá para ser chamada de forte se não passar por tempos difíceis. O tempo em que todo mundo abre a boca e fala o que quer de você, como foi falado de Sara no verso 29 do capítulo 11. Agora, podem falar do nosso início, mas só Deus falará do nosso futuro. Porque a mesma Sara que abre a esterilidade bíblica em Gênesis 11, 29, é a Sara que aparece no capítulo 21, verso 2, e o texto diz sobre ela: e concebeu Sara. E concebeu Sara. Levanta por favor a sua mão, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem viu o primeiro capítulo da tua vida e te chamou de Zé Ninguém, de não vai para frente, de não vai chegar, terá que ler o capítulo 21 da tua história. E concebeu. Essa hora chega, esse tempo chega. Eu vim pregar para quem acredita. A tua história não será uma história só contada de dor, sofrimento e lágrimas. Vem um tempo de cântico, vem um tempo de riso. Uma hora Isaac chega e acaba com o teu opróbrio. Aleluia. Mas para isso a gente precisa caminhar por caminhos difíceis, mas necessários. O Senhor olha para Abraão e diz: Abraão, tu está com 75 anos, mas eu tenho um negócio contigo. Você vai ter que sair da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e ir para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus fala com Abraão, automaticamente se envolve Sara. E a Bíblia diz: e partiu Abraão conforme o Senhor havia mandado. O nosso problema é não encarar a realidade como ela precisa ser encarada, porque nós estamos confortáveis em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus para Abraão é um lugar onde ele tem tudo que ele precisa. Eu vivi 75 anos da minha vida aqui, construí tudo aqui, tenho tudo aqui. Agora vem Deus e diz para mim: sai. Um tempo novo não pode ser aberto se nós não fecharmos uma porta que precisa ser fechada. A gente acha que a grande virada da vida de Abraão é Deus dizer para ele: sai. Mas na verdade a grande virada da vida de Abraão não é quando Deus fala para ele: sai. É quando ele entende que um acesso só se abrirá quando ele fecha outro. Então as coisas têm mais a ver com o que eu fecho do que com Deus, o que Deus abre. Deus já abriu o tempo, só que você não pode acessar esse tempo se você não fechar um outro tempo. E Deus não dá a mão a Abraão e diz para ele: eu te tiro de Ur dos Caldeus. Ele diz para Abraão: sai. Porque tem vitórias que nós podemos acessar
que não cabe a ninguém acessá-las por nós ou facilitar o acesso a essa vitória. Tem a ver com uma decisão minha de romper com o que é necessário ser rompido para acessar esse novo tempo. E a pergunta de Deus para você nessa noite é: você está preso a isso ainda por quê? Porque não rompeu. Rupturas são necessárias. São necessárias. A gente fica preso a amigo, a colega, a empresas, a pessoas. Eu não posso bloquear, eu não posso evitar encontro, eu não posso dizer não, eu não posso negar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E Deus diz: então você não pode entrar na terra. E Deus amarra tanto o sair com todo o resto da história, que o Senhor diz assim: sai, porque se você sair, eu te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. Então ter o nome engrandecido é uma realidade que só pode ser vivida se obedecer a ordem de romper com Ur. Então eu não posso chegar no engrandecido se eu não romper. Só que romper aqui significa caminhar por fé a partir de agora. E caminhar por fé a partir de agora significa dar um passo para o sobrenatural. Porque até aqui ele é tudo que nós lemos: um homem velho, casado com uma mulher que não pode lhe dar filhos. Deus olha para ele e diz: eu conheço a tua realidade, toda Ur dos Caldeus conhece a tua realidade, mas eu quero fazer um negócio novo com você. Se você sair, eu vou engrandecer o teu nome, vou fazer de você uma bênção, vou te multiplicar sobremaneira, de modo que quem conseguir contar as estrelas do céu, poderá contar a tua descendência. Quem contar a areia da praia do mar, vai poder contar a tua descendência, mas você só vai viver isso se você sair daí. Se você não sair, você também não viverá. Eu estou falando de um passo para o sobrenatural. Porque enquanto ele está aqui em Ur dos Caldeus, ele caminha na lógica. Os músicos estão aí? Então pode sentar no instrumento que eu vou usar vocês. Ele caminha na lógica. Depois que ele aceita o comando de Deus, Deus está dizendo: eu estou te chamando para um lugar onde a tua idade não atrapalhe o meu plano. Eu estou te chamando para um lugar onde a doença da tua mulher não atrapalhe o meu plano. Eu estou te chamando para um lugar onde a tua condição financeira não atrapalhe o meu plano. E depois que você experimentar quem eu sou, não vai dar mais para você voltar. E aí eu estou falando agora de quem já viveu experiências com Deus. Tem gente que alcançou um nível em Deus que não dá mais para voltar. Tem dias, pastora Rose, que a gente até quer voltar. Só que você olha para o que Deus já fez até aqui e você diz: não dá. Eu já vivi muita coisa com Deus para voltar. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 5 anos. Orei até os 11, Jesus salvou minha mãe através de um câncer. Minha mãe desceu às águas, subiu batizada no Espírito Santo. Meu pai não queria casar, ela se separou do meu pai para viver com Jesus. Meu pai adoeceu, o pastor permitiu que ele voltasse para casa, desde que ela se mantesse fiel ao Senhor, e ela prometeu se manter fiel. Meu pai volta para casa, a gente cuida dele, meu pai se recupera, e eles estão morando na mesma casa, separados, e minha mãe em comunhão. Até um dia que um abraço do pastor na porta da barraca curou meu pai. Meu pai foi abraçado pelo pastor e aceitou casar. Casou com minha mãe depois de 30 anos vivendo juntos. Há 2 semanas atrás, eu estou pregando num culto, termino de pregar e chega uma mensagem da minha mãe. Eu estou assustada, liguei, acabei de pregar e liguei. Está assustada com o quê? Seu pai acordou hoje e disse que é o dia dele. Falei: pronto, vai morrer. Está doente? Ela disse: não, ele disse que hoje é o dia dele virar crente, mas só tem culto amanhã. Amanhã eu levo ele na igreja. Falei: amanhã nada, estou indo para aí agora. Pedi um amigo para me pegar de carro e corri para a casa da minha mãe. Cheguei lá, sentei na beira da cama, meu pai sentado. Eu disse: o que está acontecendo? Ele disse: o dia chegou. Como assim? O dia chegou. Eu: que dia, pai? A partir de hoje eu sou crente. Falei: não, o senhor não sabe o que é ser crente. O senhor não sabe o que é ser crente, não. Não tem mais pornografia, não tem mais cigarro, não tem mais cachaça, não tem mais droga. Ele: a partir de hoje eu sou crente. Falei: pai, ser crente não é facinho como o senhor pensa, não. Ele: a partir de hoje eu sou crente. Falei: da onde que o senhor tirou essa convicção?
Ele disse: ontem eu fiquei deitado a noite inteira, o dia inteiro, eu só pensei nisso. Você se batizou, tua mãe se batizou, está todo mundo indo e eu ficando para trás. Acabou. Aí eu olhei no fundo do olho dele e disse: o senhor tem 51 anos e eu tenho 25 anos de crente. Nesses 25 anos, essa foi a minha oração mais intensa. O senhor não sabe o que está acontecendo hoje. Ele riu e disse: eu sei, vocês oraram, Deus ouviu, o dia é agora. Falei: então levanta a mão. Ele levantou a mão, aceitou a Jesus. Eu terminei de orar chorando. Aleluia. E ele disse para mim assim: pastor João, avisa o teu pastor para agilizar meu batismo, porque eu quero me batizar com urgência. Falei: pastor, meu pai aceitou Jesus agora e falou que ia batizar, então vamos organizar o batismo. Isso numa quarta. Na terça-feira seguinte, 6 dias depois, eu batizei papai. No dia 6 teve uma mini vigília na igreja. 8 horas era a vigília, 7h30 meu pai lá. Aleluia. Eu já vivi muita coisa para voltar. Não dá mais para voltar, porque depois que você entra no sobrenatural, que você acredita no que ele falou, você não importa mais com o que você vai ter que romper, com o que você vai ter que quebrar, com o que você vai ter que deixar, porque é nesses tempos difíceis que Deus vai reconstruindo coisas em nós. Eu estou pregando para gente que está comendo o pão que o diabo amassou e está dizendo: sabe o que? Não vale a pena orar. E eu vim te dizer que vale. É só uma fase que passa. Esse é o primeiro capítulo da história, e no primeiro capítulo da história é a estéril, é a vazia, é a sem fruto. Sabe o que é interessante? Que a mesma palavra usada para estéril no texto de Gênesis 11 é usada em Gênesis capítulo 1 para falar da terra sem forma e vazia. E ainda bem que é, porque se a mesma expressão no hebraico para estéril é a vazia de Gênesis 1, tem versículo 3 de Gênesis 1: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa história vai mudar, e não é porque você é bonzinho, é porque a palavra de Deus vai se encontrar com o teu vazio. E é em tempos difíceis que essas coisas acontecem. Pelo amor de Deus, levanta essa tua mão, porque lá vai uma profecia. A palavra de Deus vai tomar o teu vazio e vai enchê-lo de vida. Se preparem para um tempo de testemunho. Vai ter mulher passando por essa porta de mão dada com o marido, vai ver os filhos servindo no altar, e tudo isso é porque ele falou. Só que para isso tem que romper. Eu vejo profeticamente do capítulo 11 para o capítulo 12, Abraão saindo de Ur, o mundo natural, e entrando no mundo sobrenatural. A pastora Rose vai ouvir e vai rir, Carol vai ouvir e vai rir. Eu estou falando do mundo da irmã Marli Miranda. No mundo que não existe, não tem jeito, não dá, é impossível. Porque a gente que experimentou coisas, eu vou entrar, que tem mulheres aqui que não aguentam meio grama, porque o problema dessa geração é a cor do vestido, a cor da sandália. Pisaram no meu pé, dessa música eu não gosto, olharam de rabo torto para mim. Não, eu não estou falando dessas coisinhas. Eu estou falando de gente que lutava contra a hoste espiritual da maldade, que queria atuar nas regiões celestiais. Eu estou falando de gente que lutava contra a doença no culto orando. Eu estou falando de um nível em Deus que é alcançado através de Abraão e Sara, aonde as coisas funcionam de forma sobrenatural. É esse tempo que Deus quer abrir para te fazer forte.
Eu estou falando de gente que vencia orando, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Elas viam a comida acabando no armário e usavam a espada. E o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Eu estou falando de gente que vencia com a palavra. Quando os dias ficavam escuros, elas agarravam no Salmo 46 e começavam: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, pelo que não temeremos. O negócio virando, pau quebrando, e ela dizendo: pelo que não temeremos. E os demônios olhando, e elas entrando no ciclo de oração de manhã, de boca no pó, e dizendo: pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram as moradas de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e nós não vamos se abalar, porque Deus está no meio dela, pelo que não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas quando o nosso Deus levantou a sua voz, a terra se derreteu. Eu estou falando de um nível que não precisava de muito esforço. Elas se reuniam, abaixava a cabeça de olhos fechados. E no outro nível, o nível depois do romper com o muro, elas começavam sentadinhas aí a orar, a cantar. Agora eu quero ver se vocês são assembleanos mesmo. Elas começavam: pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com o olhar de amor, com o olhar do Senhor me atraindo para si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, e o seu resplendor como o brilho do sol envolvendo a mim. O homem de branco, ele está passeando no meio. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ai, pastor, a minha vida, meu isso, meu aquilo. Esse chororô, elas resolviam assim: ele está perguntando onde está tua dor, porque tu choras tanto. Aleluia. Ele quer te ajudar, tua vida mudar, meu amado irmão. Ele senta do lado, está bem ao teu lado, ouvindo teu pranto, que choras calado. Mulheres fortes em dias difíceis, poderoso Ele é, tudo pode fazer, abre o seu coração. Se você sabe, canta. O homem, ele está eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Diga: eu vejo agora. O homem de branco,
pessoas que vão sumindo do nosso meio e que enfraquecem a fé. O apóstolo Paulo diz: orai com entendimento, mas orai com espírito. Cantai com entendimento, mas cantai com espírito. Sabe do que o apóstolo Paulo estava falando? Está caindo em desuso. E eu vou falar do desuso com respeito às irmãs, porque é festa de irmãs e quem mais fluía nesses mistérios eram as mulheres. Na verdade, são as mulheres. Orar com entendimento é orar com palavras inteligíveis. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença estamos, ó Deus. Orar com espírito não tem nada a ver com orar mentalmente. Orar sem palavras é orar com a mente. E orar com a mente não é orar com o espírito. Orar com o espírito é cumprir 1 Coríntios capítulo 14, lá versículo 1, 2, 3. O apóstolo Paulo disse: aquele que fala em línguas estranhas, em espírito, fala com Deus de mistérios. Então a fala de Paulo quer dizer o seguinte, coitado do câmera. Então quem fala em línguas estranhas, o seu espírito está falando com Deus. Então orar em espírito é orar em línguas. Você já viu que os piores dias da vida são os dias que você dobra o joelho para orar e você não consegue orar em português? Quem já viveu isso aqui? Você dobra o joelho e só sai língua. Quem já viveu isso aqui? É quando você está orando em espírito. E sabe por que essa oração é muito necessária e não pode cair em desuso em tempos difíceis, para que mulheres fortes sejam edificadas? Porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar à vontade de Deus. É por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Tem coisas que você precisa falar para Deus, mas não consegue. Quando o teu espírito começa a orar, você fala de coisas que você não sabe, porque quem fala não sabe do que está falando. Porque a Bíblia diz que quem fala não entende, quem ouve não entende, ninguém entende, só Deus entende. E pastor, por que eu não preciso entender, mas preciso falar? Porque você precisa entrar num assunto com Deus que a sua carne não entraria. Só que é nessas conversas que muitas coisas são resolvidas. Eu estava num culto como esse e começaram a cantar: que a bênção se derrame até 1000 gerações. Bruna sentada, grávida do Isaac. Irmãos, Deus só levanta mulheres fortes em dias difíceis. Grávida da Laura, que faz 2 anos amanhã, e com Isaac no colo. Ele começou a cantar a dupla e eu botei a mão na cabeça do Isaac. E o Senhor disse: coloca a mão no ventre. Coloquei a mão no ventre da Bruna e comecei a cantar e a orar aquele hino. Daqui a pouco eu paro de cantar o hino e começo a orar em línguas. Eu não sabia qual era o assunto, mas eu sabia que precisava orar em línguas. E eu não parei. Abaixei o volume para não atrapalhar a ordem do culto. E tome língua estranha. O hino acabou e eu com mão na cabeça do Isaac no ventre da Bruna. Quando foi no dia seguinte, nós estávamos lanchando aqui perto. Eu olhei para o Isaac deitado no colo da Bruna, dormindo. O Isaac estava todo inchado dos pés à cabeça. Tentava acordar o Isaac não acordava. E acordamos Isaac, por fim ele inchado, olho, mão, corremos para a emergência. Chegamos lá, pai, ele está tendo uma crise alérgica. Deram um remédio para dilatar o pulmão, para ele respirar melhor. Ficou em observação um tempo, fomos para casa. Chegamos em casa de madrugada, eu dobrei o joelho para agradecer a Deus. Quando eu disse: Senhor, obrigado pelo livramento, o Senhor disse para mim assim: nós conversamos sobre isso ontem. Aí eu: ontem? É em tempos difíceis que Deus levanta homens e mulheres fortes. Não passou muito tempo, chegou o bendito dia 9 de setembro, e amanhã completa 2 anos que eu vivi isso. Eu acordei de manhã e disse: Bruna, estou indo para o monte. Ela disse: não, hoje é a minha última consulta. Não, vai comigo. Eu disse: não, eu preciso ir no monte hoje. Ela me segurou e disse: não vai não. Eu falei: tá bom, Bruna, não vou. Eu saio do quarto e vou para a sala. Bruna levanta do quarto, do corredor. No corredor, Bruna no corredor e eu na sala. Eu ouvi um barulho, plaf. Corri. Bruna estava em pé e no chão tinha umas placas verdes. Eu olhei e falei: Bruna, o que é isso?
Ela, eu acho que minha bolsa estourou. E aquelas placas verdes escorrendo pelas pernas dela e caindo no chão. Tirei foto, mandei para a enfermeira obstétrica da maternidade. Ela disse: paizinho, corre para a maternidade porque sua esposa está em sofrimento fetal, o seu bebê. Corremos para a maternidade. Chegamos na maternidade. Não tinha batimento cardíaco, mas o Senhor tinha falado comigo há 2 meses antes, através de um profeta, que 2 varões estavam acampados na minha casa para guardar a minha esposa e a minha filha. Deus havia usado a pastora Heloísa Santana meses antes para dizer para mim, numa vigília de oração: a menina vai nascer e vai chorar. Foi desse jeito. Eu, na porta da maternidade, disse: Senhor, os 2 varões que estavam lá em casa entraram com a Bruna, e o Senhor disse que a menina ia nascer e ia chorar. Eu só saio daqui com a minha filha e a minha esposa. E eu estou na porta, eles procurando o batimento da bebê e não tinha. Daqui a pouco alguém grita: achamos o batimento. Corre para o centro cirúrgico. Laura nasceu roxinha, não chorava. Bruna segurou a minha mão e disse: amor, ela está tão roxa. E nem chorou. Eu disse: filho, o que é que Deus disse? Ela disse que ia nascer e que ia chorar. Falei: então abre o ouvido, abre bem o ouvido, porque ela vai chorar. Eu terminei de falar isso e Laura está chorando até hoje, irmão. Ela só nasceu com 5 quilos só. Aleluia. Na alta estava lá. Aleluia. Que a Bruna estava desenvolvendo quando a pressão está muito alta, eclâmpsia. Que ela chegou lá em sofrimento fetal. Mas nós saímos de lá com Bruna gozando de perfeita saúde e Laura também. Aí o Espírito me lembrou. Nós conversamos sobre isso naquele culto. Sabe por que tem gente que não aguenta mais nenhuma pancadinha e já desvia, já entrega os pontos? Porque você não está mais orando em línguas estranhas. Eu sei para que eu vim aqui nessa noite. É porque a gente canta muitos hinos, mas tem hinos que a gente precisa voltar a cantar. Aquele que aparece em Efésios 5, cânticos espirituais. Quem lembra deles? Lembra, pastor Josias? Quando Deus pegava a irmã e ela começava a cantar em línguas. A gente precisa voltar para essas coisas. Ou a nossa geração não vai suportar os dias difíceis que virão. Quem veio antes ensinou. Quem aprendeu precisa dar continuidade. Ou nós sucumbiremos frente aos desafios que vêm. Irmã, Jesus. Você está poderosa, empoderada, mas sem poder. Você percebeu que está sendo ensinado as mulheres de Deus a serem empoderadas? Sabe como elas se empoderam? Aqui, ó. Se empoderam na roupa que usa, se empoderam na unha que faz, se empoderam. Tudo isso é muito importante, mas se tiver esse empoderamento e não tiver o poder do alto, você não aguenta. Cantar aqui no coral de noite, chegar em casa e aturar aquele homem bêbado. Você perde tudo. Você sai daqui, volta para aquela empresa e encara a hostilidade no teu ambiente de trabalho. Você não aguenta. Você sai daqui do culto poderoso e se encontra com a realidade de morar num quintal onde você tem mais perturbação que tudo. Você não vai aguentar. Mas a minha palavra, ou a palavra de Deus para você nessa noite é: eu quero te capacitar para te levar para outro nível. Chega de ficar na beira, chega de ficar na margem. Hoje Deus te trouxe aqui para te dar acesso a um novo nível espiritual. Eu estou falando de mulheres que vão se trancar com Deus no quarto. Se trancar para orar. Eu estou falando de loucuras,
de botar a boca no pó e falar: Deus, eu só levanto quando eu tiver resposta. Tem gente que fazia isso, irmão. A mulher poderosa na Bíblia é a mulher que começa assim, mas termina andando de cabeça erguida e peito estufado. E não porque ela é boa, não é porque ela é forte, é porque o Todo-Poderoso colocou a mão sobre ela e faz o que fez com Sara. O teu início foi início de vergonha, mas o teu final não será. Você olha para o profeta Isaías no capítulo 51, ele diz para os filhos de Judá: olha para a pedra de onde foste talhados, olhai para o vosso pai Abraão e para Sara, aquela que vos deu a luz. Se você ler o comentário da Bíblia hebraica, sabe o que ele diz? Que Sara inaugurou a esterilidade bíblica, mas também foi ela que inaugurou a cura da esterilidade bíblica. Como bem narra Hebreus, e Sara, mesmo estando fora da idade, deu à luz a um filho, porque teve por fiel o que havia prometido. Eu vim pregar para quem crê: essa fase de dor vai passar, é só se posicionar para o novo tempo. Esse tempo de choro vai passar, é só se posicionar para o novo tempo. Um tempo de espiritualidade, tempo de língua estranha na boca, tempo de dando lugar para o varão da igreja. É tempo disso, é tempo de envolvimento com as coisas de Deus. Nós estamos na reta final da igreja, e na reta final da igreja não dá para ficar distraído. A distração está ocupando tanto a gente, irmãos. O diabo não está investindo mais em pecado apenas, porque antes o que desviava o crente era o pecado, agora o que desvia o crente é a distração. Como eu não estou em pecado, como eu não estou fazendo nada errado, está tudo bem, só que você está distraída. Lembra do que Jesus disse para Marta? Marta, Marta, você está ocupada com muita coisa, mas uma só é necessária. Não fica distraída com a casa. Eu estou aqui. Faz igual a tua irmã, senta no meu pé, ouve a minha voz. Eu tenho ensino, eu tenho a direção e a revelação que vai mudar o teu destino. Ah não, preciso cuidar das coisas, eu preciso fazer as coisas. Tem irmãs que estão na época de viver círculo de oração, hora nona, mini vigília, mas está cuidando do neto que os filhos fizeram. Os filhos falam, um montão de filhos, dá tudo para a avó, e a avó não pode estar no círculo de oração porque está cuidando dos netos. Ajuda teu filho, mas não se atrapalha não. Aí eu estava com meus filhos lá na casa da minha mãe não pode ir para a consagração. Minha mãe fala logo: meu filho, eu vou para a consagração hoje. Aleluia. Você percebe que são coisas mínimas que estão roubando de nós as profundidades? Você já percebeu que os nossos cultos, cada dia que passa, quando eu digo nosso, irmãos, não entenda a nível ADEM, entenda a nível geral, cada dia tem ficado mais carnal. É porque uma geração passou, Wes. Elas não estão aqui mais para dar as diretrizes espirituais. Elas não estão aqui para dizer faz assim, faz assim, faz assim. Mas alguém recebeu e está comunicando algo que vocês precisam experimentar nesse tempo. Mulheres que são incansáveis na oração, mulheres que são incansáveis no jejum, mulheres que são incansáveis perseverando, dizendo: eu acredito, uma hora Deus vem, uma hora Deus faz, uma hora Deus muda, uma hora as coisas acontecem. É uma porta de sobrenatural, é só dar um passo. A proposta de Deus para vocês nessa noite é só uma: entra no sobrenatural e deixa eu fazer o que disse que vou fazer. Sara briga com Deus desde o início. Estéril, Deus senta Abraão e diz: eu vou te dar um filho das tuas entranhas. Sara, tua mulher vai te dar um filho. Quando Isaac nasce, aí Sara diz assim: Deus me fez isso para que eu pudesse rir. O prazer de Deus é te dar alegria, mas alegrias que advêm de tempos difíceis. Você abre a sua mão para receber o que eu vou falar agora. Você vai rir do que hoje te faz chorar. Aleluia. Eu segurando o meu pai para batizar, e a minha mãe assim, ó.
Eu lendo esse texto hoje, o Espírito de Deus me lembrou. Eu fiz a tua mãe rir do que fez ela chorar por quase 20 anos. Alguém aqui tem uma causa que está apresentando a Deus há muito tempo? Esse é o ano. É esse ano. Deus vai fazer agora. Só que você vai precisar ser forte só mais um pouquinho. Um detalhe: tudo que eu vivi na última semana, da última semana para cá, foi resolvido em um culto. E Deus falou comigo do poder de um culto. Nesse dia que meu pai falou para minha mãe que estava decidido, eu fui pescar com alguns amigos em Mangaratiba. E nesse dia eu estava decidido a não ir pregar. Falei, hoje eu não vou, não é todo dia que eu tenho essa oportunidade, hoje eu vou lazer. Mandei mensagem, disse assim, ó, eu não vou chegar a tempo, eu estou num passeio, coloca outra pessoa no meu lugar. E era uma congregação, dava para fazer isso tranquilo. Mas eu recebi uma mensagem, ó, tá indo uma menina lá no culto, e ela quer que você ore por ela com imposição de mãos. Ela perdeu o bebê, mas ela é louca para ser mãe, e ela vai lá, porque você vai pregar. Falei, Jesus. Falei, ó, eu vou dar um jeito. Eu cheguei em Xerém 7h15. Tomei um banho voado, subi numa moto e vim para Belfor Roxo. Cheguei 8 e alguma coisa na igreja e preguei. No final daquele culto eu recebi uma vitória que eu esperava há 25 anos. Tem bênçãos que Deus reservou para nós que estão amarradas a um culto. Eu acredito muito que se eu faltasse aquele culto, eu não viveria agora o que eu estou vivendo. Eu até viveria, mas não viveria agora. Você acredita que esse culto pode ser a solução da tua vida? Você acredita que essa festividade pode ser a virada? Essa festividade pode ser a mudança de fase, de modo que a sua vida fique dividida em antes da festividade e depois da festividade. Só que para entrar nesse tempo, você vai ter que romper. Quando Abraão rompeu, ele encarou ainda 25 anos caminhando com Deus. Nesses 25 anos caminhando com Deus, ele não viu nada acontecer. Eu disse nada. Até que Deus sentou Abraão e disse para ele assim, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. No verso 4 do capítulo 17, Deus disse para Abraão assim, quanto a mim, eis o meu pacto contigo e serás pai de uma multidão de nações. Sabe por que Deus disse quanto a mim? Eu te convido a ficar de pé, porque eu estou encerrando aqui. Deus disse, quanto a mim, o meu pacto contigo e serás pai de uma multidão, porque já haviam diversas opiniões com respeito à vida de Abraão e Sara. Mas naquele dia Deus disse, todo mundo já deu o seu parecer, e agora eu vou dar o meu. Irmãos, a sua vida é uma vida cheia de pitacos. Sabe quando as pessoas querem opinar na nossa vida? Angeline, elas dizem assim, ó, para mim você tinha que fazer assim, para mim você deveria fazer assado. Abraão viveu isso por 25 anos, 24 anos. Deus desceu, sentou Abraão e disse assim, ó, agora é eu que vou fazer. Quanto a mim, o meu pacto contigo Quando Deus diz quanto a mim, Deus está dando uma resposta a opiniões que haviam dado sobre a vida de Abraão. Ele estava dizendo, Abraão, todo mundo já opinou sobre a tua vida, agora eu vou falar o que eu acho, o que é o meu desígnio. Você vai ser tudo que eu disse há 24 anos atrás. E para você saber que você vai viver esse tempo, tu não te chamarás mais Abrão, mas Abraão será o teu nome. E Sarai, tua mulher, não se chamará mais Sarai, mas Sara será o seu nome. Quando Deus muda o nome, Deus está mudando a mentalidade. Porque Abrão é pai elevado, Abraão é pai de multidões. Sara é só princesa, Sarai é só princesa, mas Sara é a princesa que gera multidões. Deus não diz para Abraão em público, a partir de agora o teu nome é Abraão, e ele sai dali dizendo assim, vocês ouviram, né? Deus mudou meu nome. Deus fala no pé do ouvido, o teu nome agora é Abraão. Ele sai do encontro com Deus, e quando alguém diz para ele assim, ô seu Abrão, ele diz, Abrão não, Abraão, Deus mudou meu nome. Por que Deus não muda o nome de Abrão em público? Porque Deus não quer convencer as pessoas de quem Ele me tornou. Deus quer me convencer de quem eu sou.
E se eu estou convicto de quem Deus me tornou, eu digo para todo mundo: meu nome mudou, eu não aceito ser chamado como nem Deus me chama mais. Alguém está disposto a entrar no novo nível hoje? As irmãs estão com o hino na agulha aí, não estão? Antes que vocês cantem esse hino, eu quero orar. Eu quero orar por pessoas aqui que querem abraçar esse novo tempo. Pastor, eu quero viver esse tempo de espiritualidade profunda. Eu quero me inspirar em mulheres de Deus, em homens de Deus que gastam a vida com sobrenatural, que vivem sobrenatural, que vivem milagre em cima de milagre. Alguém quer viver esse tempo aqui? Então, por favor, coloque a mão no seu coração e deixe eu orar por você agora. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nós estamos, ó Deus. E os tempos são difíceis, nós sabemos, mas eles também são a porta que nos reedifica e nos dá força. Alguém disse que os grandes marinheiros devem a sua fama aos vendavais. E aqui tem gente que já venceu muita guerra e é por isso que eles estão fortalecidos. Como o Senhor, através de Paulo, disse para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu te peço que a força que vem do alto, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, seja derramado sobre o povo que passou pelas portas da ADEM nessa noite, e eles saiam prontos para encarar esse novo tempo, debaixo de unção, orando em línguas, cantando em línguas, de boca no pó, jejuando. Eu oro assim porque eu creio assim, no nome de Jesus. E você que crê, aplauda ao Senhor em o nome de Jesus.